verso 16 e verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Os irmãos que nos visitam ali de Alves Machado são bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Sintam-se à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora convido os irmãos para ir para 1 Coríntios. Romanos, depois o próximo livro é Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 até o verso 16. E eu queria que você prestasse muita atenção nessa leitura e nesta mensagem. A gente, via de regra, só passa 2 horas reunidos na semana. Então, precisamos aproveitar muito bem esse tempo aqui. 1 Coríntios 2, do verso 1 até o verso 16, ou seja, o capítulo 2 inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Graças a Deus. Que texto mais
belo, que obra-prima. Vamos orar. Gostaria de colocar a vida da Clarice em oração. Clarice, nossa irmã abençoada daqui, teve um incidente aí com um escorpião e está sofrendo um pouco. Vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Oramos, Senhor, esta noite em nome de Jesus. Entendemos a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Nós dependemos do Teu Espírito Santo, dependemos profundamente do Senhor e totalmente do Senhor para compreendermos, para entendermos, para aplicarmos a Tua palavra na nossa vida. Dá-nos sabedoria, graça dos altos céus. Pedimos a Tua bênção sobre os irmãos que passaram ontem pelas águas. Fortalece a vida de cada um deles, aviva, rejuvenesce, dá graça, dá alimento espiritual, ó Pai, para que eles possam continuar firmes na caminhada até Cristo Jesus, o nosso alvo. Abençoe, Senhor, também a irmã Clarice. Nós oramos pela vida dela, que passou por essa situação tão dolorosa, mas pedimos ao Senhor que dê forças, dê graça a ela, para que possa vencer, para que possa sair do outro lado bem, com saúde. Fortalece a tua filha. Ó Deus amado, abençoe os irmãos que estão aqui esta noite, que vieram para nos reunirmos em nome de Jesus, aprendermos da tua palavra, louvarmos o teu nome, cantarmos e orarmos ao Senhor. Abençoe os demais irmãos que não puderam estar conosco, que estão viajando. Guarda cada um deles, ó Pai, dá sabedoria, dá graça, fortalece-os. Nós pedimos a Ti. Pedimos a Tua bênção sobre a reflexão da Tua palavra. Entendo, compreendo a minha incapacidade diante da Tua palavra e a necessidade da dependência total do Senhor para entender essa palavra, para falar esta palavra, para ensinar esta palavra segundo a graça do Senhor. Por isso, peço misericórdia do Senhor e que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Que essa palavra venha cair em nosso coração como uma boa semente cai numa boa terra para gerar, germinar e produzir frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esta noite eu quero falar sobre a constituição da igreja. É um assunto muito importante para a igreja. É um assunto fundamental, essencial, e todos nós precisamos estar muito atentos a isso. É um assunto delicado, porque todo assunto essencial, fundamental no mundo espiritual é delicado, porque ele pode ser facilmente desviado do seu propósito. Então quero falar sobre a constituição essencial da igreja, e creio ser isso de importância elevada, porque todos nós sempre corremos o risco de acabar nos deslocando do eixo. O mundo espiritual precisa estar muito equilibrado, muito calibrado. A gente pode facilmente se deslocar do eixo. E quando isso acontece, a gente é sutilmente desviado do propósito. E a gente se torna algo muito diferente daquilo que deveria ser no final. Às vezes o deslocamento do eixo, e eu comparo isso a duas linhas paralelas. Quem já estudou desenho geométrico sabe disso. Duas linhas precisam estar absolutamente paralelas para caminharem sempre a mesma distância, sem variações.
Mas se uma das linhas tiver uma pequena variação, e às vezes imperceptível no começo, quando você vai traçando esta linha na pequena variação, os engenheiros sabem disso, conforme vai passando, os espaços vão aumentando. E lá na frente, aquilo que começa com uma pequena variação aqui, lá na frente dá uma distância enorme. E uma variação enorme. As coisas espirituais são assim, elas precisam estar perfeitamente calibradas. Se ela sai um pouquinho do eixo aqui, lá na frente ela vai produzir um resultado completamente diferente e talvez até o oposto do que ela deveria produzir. O maior perigo que ronda a nossa identidade é, segundo a minha ótica, a sutil e quase imperceptível substituição de elementos primários e fundamentais da fé por elementos importantes, porém secundários. Preste atenção nisso. Quando a gente foca naquilo que é parte ou função também do organismo, mas não é de forma alguma principal, a gente acaba caindo na cilada de perder completamente a identidade lá na frente. Tem coisas no Evangelho que são centrais, essenciais, primárias. Tem coisas que são resultado das primárias, que eu vou chamar de secundárias. Se a gente foca no que é secundário, ao invés de focar no que é primário, a gente perde a identidade lá na frente. Quando aquilo que é principal e fundamental é deixado de lado, e aquilo que é secundário é colocado em foco, então nós perdemos a identidade. Então eu creio que nós precisamos calibrar sempre. Nós precisamos orientar no eixo. Precisamos enfocar o essencial, o fundamental para a igreja, e não o secundário. Porque se ficarmos nos resultados, e não enfocarmos a fonte que vai levar aos resultados, a gente corre o risco de nos tornarmos religiosos e não cristãos. Alguns elementos são essenciais e eu gostaria de enfocar esta noite. O primeiro deles é a consciência de que a igreja de Cristo, ela é de ordem sobrenatural. Pode parecer muito simples isso, e é, mas ao mesmo tempo é muito profundo. A igreja de Cristo é de ordem sobrenatural, ou seja, a igreja não é, como vocês sabem, e eu já tenho enfocado isso aqui, a igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas que decidiram viver em comunidade, decidiram se ajudar. Um grupo de pessoas que decidiu viver em comunidade e decidiu se ajudar uns aos outros, é muito bom. Mas isso é um grupo social até aí. Isto não é a igreja. Embora a igreja seja constituída de pessoas, e essas pessoas elas se ajudam, elas se ajuntam, elas se ajudam, elas vivem uma comunidade social, é verdade, a igreja também é assim, mas esta não é, em primeira instância, de forma alguma, a identidade da igreja. Ou seja, a igreja não é, em primeira instância, um grupo de pessoas que se ajudam. A igreja é de origem sobrenatural. A igreja vem do alto, vem de Deus, vem de uma ação do Espírito. Isso eu não quero dizer com isso
que a igreja não pode ser de pessoas que se ajudam. É claro que a igreja é composta de pessoas que se ajudam, mas este é um resultado, não é o ponto essencial e focal da igreja. A igreja, essencialmente, ela vem do alto. A igreja é de ordem sobrenatural e não natural. Você pode arrumar um grupo de pessoas, conscientizar essas pessoas de que elas precisam se relacionar, que elas precisam viver em comunidade, que elas precisam estender a mão uns para os outros. Isso pode dar certo nesse aspecto, neste nível. As pessoas podem começar a viver juntos, ajudando uns aos outros, estendendo a mão e vivendo em comunidade, e nunca isso se tornar uma igreja. Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. João, capítulo 17, verso 14. A igreja é odiada porque ela é do nível sobrenatural e não natural. Uma ONG pode ser aplaudida e elogiada pela sociedade. A igreja é odiada, porque ela vem do nível sobrenatural. A igreja não é do mundo. Então, qualquer reunião que contemple um grupo de pessoas se ajudando, mas que não tem uma origem sobrenatural, que não tem uma interferência sobrenatural, não é a igreja. Pode ser uma ONG bem-sucedida, mas não é a igreja. Não se constitui uma igreja a partir da reunião de pessoas bem-intencionadas que partilhem ajuda mútua. Não se constitui uma igreja a partir disso. A igreja é constituída pela ação de cima, pela transformação do alto, do Espírito Santo, pela geração do alto. Então a igreja é de ordem sobrenatural, embora esteja no mundo natural, ela é de ordem sobrenatural, ela é de constituição sobrenatural. E por isso, a igreja se baseia num evangelho que é revelado de cima. Isso significa que a mensagem da igreja não é uma mensagem simplesmente bem elaborada, bem argumentada. Não é simplesmente uma mensagem bem construída do ponto de vista gramatical, linguístico, filosófico, sociológico ou até mesmo humanista. A mensagem da igreja, ela tem que vir de cima. Paulo disse no texto em que nós lemos: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. E continua dizendo no texto que nós lemos esta noite: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. A palavra, a mensagem, consistiu de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que maravilha! Então a mensagem da igreja é uma mensagem não segundo os homens. Isso é muito importante. A mensagem da igreja não é segundo as filosofias humanas. A mensagem da igreja não é segundo os intelectuais desse século.
A intelectualidade é boa, a filosofia é boa, a sociologia é boa, tem muitos pensamentos ótimos que devem ser lidos, aprendidos, com certeza. Incentivo vocês a comprarem bons livros. Mas no Evangelho tem muito claro, e com certeza tem, o elemento racional. No Evangelho está o elemento racional, a fé não é irracional, mas o Evangelho não se detém no racional. O Evangelho não se detém no natural da vida. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é a demonstração do poder de Deus. E por isso eu digo que o Evangelho tem Cristo e não o homem como centro. Isso é importante a gente observar. O Evangelho tem Cristo e não o homem como centro. E com isso eu quero dizer que o Evangelho não vem com uma mensagem para resolver os problemas humanos. Porque o centro do Evangelho não é o homem, é Cristo. O Evangelho não é um discurso de autoajuda que se reduz a contemplar o que a pessoa deseja, embora algo do que a pessoa deseja possa estar no Evangelho, sim, mas o Evangelho é muito mais do que isso. Não é o homem o centro no Evangelho. O Evangelho, assim, não tem o homem no centro, e por isso também não se centraliza no atender à necessidade humana. Isso é muito sutil e é importante prestarmos atenção. É claro que faz parte da igreja o estender a mão ao pobre, faz parte. Faz parte da igreja o estender a mão ao necessitado, e nós estamos aqui, tem as cestas, a gente faz isso, é parte da igreja, é verdade. Jesus falou várias vezes sobre isso, exemplificou isso, mas para mim, estas falas e exemplos de Jesus também eram para mostrar a deficiência existente no coração egoísta e idólatra humano. Porque o próprio Jesus não se resumiu a dar pão ao pobre, e nem mesmo a resolver os problemas sociais de sua época, que eram muitos. Por que isso? Porque o Evangelho não é centrado no homem. Paulo disse no texto em que lemos: pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então o Evangelho é Cristo, e Cristo crucificado, para quê? Para realizar o plano de Deus na história, plano esse que era o de resgatar a humanidade que estava vendida ao pecado, escrava do pecado e, portanto, condenada na sua essência. Esse era o plano de Deus. Por isso Cristo veio para resgatar o homem do poder do pecado. Então as causas sociais, embora sejam parte da vida da igreja, preste atenção, estou dizendo, as causas sociais são parte da vida da igreja e de nossa tarefa como igreja, porém, elas não são nem de longe o foco do Evangelho. Porque o foco do Evangelho é Cristo.
O foco do Evangelho é Cristo. Assim eu digo que o Evangelho tem uma dependência total do Espírito. Ou seja, o Evangelho não é uma mensagem montada, não é uma mensagem construída a partir de reflexões sociais, filosóficas de uma sociedade. Não é. O Evangelho não é fruto da elaboração de homens inteligentes que pararam para pensar sobre como poderia se melhorar a sociedade em que eles vivem. O Evangelho não é isso. Embora a mensagem do Evangelho traga, sim, uma melhora da sociedade a partir de quem vive o Evangelho, é verdade, mas esta não é a mensagem do Evangelho, ou seja, a mensagem do Evangelho não se resume, não tem como objetivo e foco principal melhorar a sociedade. Embora quem vive o Evangelho vai naquilo que pode fazer melhorar a sua sociedade. Grandes homens do passado falaram coisas importantes e significativas para a sociedade. Isso deve ser aprendido por todos nós e lido, tá certo? Mas a mensagem do Evangelho não veio das grandes mentes naturais. A mensagem do Evangelho vem do Espírito de Deus. É diferente. Paulo diz no texto em que lemos: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não, preste atenção, não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Interessante isso. Paulo diz, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. E ele continua dizendo, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. A mensagem do Evangelho é tão profunda e tão espiritual, que nenhum dos intelectuais daquela época, e tinha muitos intelectuais, que nós estamos falando de uma geração que veio pós Platão, Sócrates e Aristóteles, que até hoje o povo estuda a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, e ficam boquiabertos com tamanha sabedoria. E Paulo está dizendo, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, porque se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E ele continua, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nem Sócrates, nem Platão, ninguém, nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos, diz Paulo, o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para entender as coisas de Deus, é preciso do Espírito de Deus. E ele continua dizendo, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então a mensagem do Evangelho, irmãos, não é uma elaboração natural, e os poderosos desta terra não a entenderam. Os mais inteligentes não conseguiram captar, porque olho nenhum viu, mente nenhuma, nem
os Albert Einsteins da vida, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou. A mensagem do Evangelho é revelação. Não é revelamento que tem nas igrejas por aí, que a irmã foi lá e revelou quem que o outro vai casar. Não é esse tipo de coisa. É revelação de Deus na palavra a nós por meio do Espírito. Então, assim como a igreja não é natural, a mensagem da igreja também não é natural. E mais, a mensagem da igreja é incompreendida pelo mundo. Magnífico isso. Porque quando você prega uma mensagem que é aplaudida pela sociedade, que é ovacionada pelos meios de comunicação, quando você prega uma mensagem que é apoiada pelos sociólogos e filósofos da sociedade, talvez você tenha uma mensagem secundária, sociológica, de ajuda humanitária, mas não o cerne do Evangelho. Porque Paulo diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então as pessoas deste século não aceitam a mensagem da igreja. A mensagem da igreja não é uma mensagem para agradar os movimentos sociais desse século, porque as pessoas deste século não aceitam a mensagem porque eles não aceitam as coisas do Espírito, e a mensagem da igreja é a mensagem que vem do Espírito. Alguém pode indagar, mas o Evangelho não é a mensagem do amor? Não é o amor uma mensagem universal, que é compreendida por todas as mentes mais bem elaboradas do mundo? Então, por aqui, você percebe que o conceito de amor está errado, quando nós entendemos o amor como algo que principia e finaliza na ação humanitária. E por que disso? Porque amar desemboca sim no estender a mão ao caído e oprimido, mas isto não é a primeira instância do amor, e isto é a segunda instância do amor. O principal, o fundamental do amor verdadeiro de Deus não é estender a mão ao necessitado. Amar biblicamente o que é? Amar biblicamente falando é abrir mão de si mesmo, abrir mão da própria vida para viver a vida de Deus e para Deus. Isto é amar. É claro que João vai dizer que se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, somos mentirosos, é verdade. Porque o ódio ao irmão é contrário ao amor a Deus. Quando eu amo a Deus, eu vou refletir isso no amor ao irmão. Mas o amor vai muito além de estender a mão ao outro. Quando eu não consigo estender a mão ao outro, então isso já é prova de que eu não possuo o amor que a Bíblia fala, porque eu não venci nem as instâncias mais básicas do amor secundárias, que é estender a mão ao próximo. Como poderei chegar nas mais profundas? O amor vai muito além disso. Esse amor de se doar pelo outro pode não ser o resultado do verdadeiro amor, porque Paulo vai dizer aos Coríntios que eu posso inclusive dar o meu corpo para ser queimado pelos pobres e não ter amor. Então o amor verdadeiro da Bíblia, fruto do Evangelho, revelado e vindo do Espírito, qual é este amor? É quando eu sou
transformado pelo poder de Deus e começo a amar Jesus mais do que a mim mesmo, e começo a amar Jesus mais do que qualquer coisa ou que qualquer pessoa que me rodeia, quando eu começo a amar mais a Jesus do que ao meu futuro, do que o meu nome, do que a minha carreira, do que a minha posição, do que a minha vida, do que o meu ser, do que a minha família, do que os meus irmãos. Este é o amor. É fruto de uma ação do Espírito, não é natural. É quando eu começo a viver o amor de tal forma que faz com que eu morra para mim mesmo, para viver a vida de Cristo. Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu morro para mim mesmo, esse amor, ele é tão poderoso que ele me mata para que eu possa viver para Cristo, só para Cristo. É quando tudo mais perde o brilho, tudo mais perde a cor perante Jesus, porque Jesus se torna a pessoa mais importante do universo, da minha vida, do meu pensamento. Esse amor acontece quando eu me satisfaço, eu me comprazo, eu me deleito somente em Jesus, e Jesus é a fonte do meu deleite, do meu prazer e da minha alegria. Um grupo de pessoas que se amam, que se ajudam, que comem pizza juntos no final de semana, que gostam de estar juntos, pode não ter nada a ver com igreja. Porque igreja é um grupo de pessoas que ama Jesus acima de tudo, de tudo, de tudo, e ama Jesus mais do que a si mesmos. Isso é igreja. E como resultado disso, então, saem juntos, estão juntos, vivem juntos, se ajudam, estendem a mão um para o outro. Paulo diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, ser igreja é perder a própria mente natural para adquirir a mente de Cristo, é viver para Cristo. Ser igreja é se apaixonar por Cristo. Ser igreja é sonhar com Cristo, é se satisfazer em Cristo, é se perder em Cristo, é se achar em Cristo. É querer Cristo mais do que qualquer outra pessoa, que qualquer outra coisa, ou que qualquer outro estado neste universo. Ser igreja é querer mais Jesus do que o próprio céu. Porque o céu sem Jesus não é nada. Quando eu me apaixono por Jesus, Jesus transforma na razão da minha vida, no ar que eu respiro, quando Jesus é a fonte da minha alegria, a minha satisfação mais profunda. Quando tudo que eu faço é para Jesus e para agradar Jesus, e porque eu amo Jesus, quando eu começo a abandonar os meus pecados, já não abandono mais os meus pecados por motivos secundários, abandono os meus pecados porque eu não quero pecar contra Jesus, porque Jesus é a fonte da minha vida, da minha alegria, da paz no meu coração, porque Jesus é o centro da minha existência, porque Jesus é tudo aquilo que eu penso, porque Jesus é tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu amo, tudo aquilo que eu quero para a minha vida. Quando Cristo se torna o centro da minha existência, que eu desapareço, porque João dizia, convém que ele cresça e eu diminua. Quando eu começo a diminuir até a nulificação total, o desaparecimento total, para que Cristo apareça na minha vida, porque tudo é para Cristo, e por Cristo, se toco é para Cristo, se como é para Cristo, se levanto é para Cristo, se vivo é para Cristo, e se morro é para ir com Cristo, porque eu amo Cristo. E quando isso acontece na minha vida, então estarei vivendo verdadeiramente a igreja de Cristo Jesus. É querer Cristo mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa, ou mais do que qualquer outro estado no universo. Porque o Evangelho
O Evangelho não é um monte de frases feitas. O Evangelho é poder de Deus. Todas as elucubrações e pensamentos humanos são muito bons e importantes, mas não são o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o Evangelho não é uma mensagem sociopolítica bonitinha. O Evangelho não é uma opção política justa. O Evangelho não é uma ajuda humanitária elevada. O Evangelho não é uma caridade ampliada, não. Embora a opção política justa, as causas humanitárias elevadas, a caridade e as questões da humanidade são contempladas como resultado do Evangelho na vida de uma pessoa, mas o cerne do Evangelho não é esse. No Evangelho tem uma justiça, não a justiça desta terra. Dai a César o que é de César, não a justiça nessa terra, embora vai desembocar também no ser justo na terra como o seu semelhante, mas se você ficar só neste estágio de ser justo com o seu semelhante aqui na terra, você nunca atingiu o Evangelho, porque Paulo diz, porque no Evangelho é revelada, não é compreendida naturalmente, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, o justo viverá pela fé. Então a justiça de Deus qual é? É Cristo substituindo a humanidade na cruz. É Cristo morrendo a nossa morte para nos libertar da escravidão do pecado. Isso é a justiça de Deus. Assim o justo vive pela fé. Que fé? A fé na obra substitutiva de Cristo na cruz. Eu não vou para o inferno, não vou viver escravo do pecado, porque Cristo substituiu o meu lugar e pagou o meu preço para me dar a liberdade. É a fé na obra substitutiva de Cristo, é a fé para viver para Cristo, é a fé para se relacionar com o invisível. É uma vida a partir desta realidade que ocorreu 2000 anos atrás, a morte de Cristo. É uma vida que ajunta tesouros no céu e não na terra, que corre para o seu Senhor e não para as suas realizações. Porque o Evangelho é poder de Deus. Magnífico esse texto de Paulo. O Evangelho é poder de Deus, não do ser humano, de Deus. Poder para quê? Poder para transformar uma mente humana natural na mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. Transformar o meu coração no coração de Cristo. Transformar a minha vida numa vida para a glória de Cristo. É poder para fazer eu viver para Cristo e não para mim mesmo e para os meus objetivos e desejos. Isso só o Evangelho pode fazer. Alguém está liberto do pecado para viver para Cristo e não para Ele mesmo, porque naturalmente nós estamos escravizados e presos a nós mesmos e aos nossos próprios desejos e às nossas próprias inquietações. Nós estamos presos à nossa própria volúpia, às nossas próprias iniquidades. Naturalmente, ninguém consegue se livrar de si mesmo. Nenhum psicólogo no mundo,
nenhum psicanalista do mundo consegue tirar o homem de si mesmo, fazer ele deixar de viver para si mesmo. Mas o Evangelho revelado por Deus é poder para libertar o homem de si mesmo e fazer com que ele não viva mais para a sua própria ganância, para o seu próprio ser, e possa viver para Deus, para Cristo. É o poder para transformar uma mente em mente de Cristo. É o poder para mudar o destino de uma pessoa. É o poder para a salvação. O Evangelho é poder para a salvação. Ninguém pode ser salvo a não ser que seja pelo Evangelho, ou seja, pela mensagem de Cristo crucificado na cruz do Calvário. O Evangelho é poder para a salvação. Outros discursos podem ser poder para ajudas e etc., e melhorar elementos sociais. Mas o Evangelho é o único que pode salvar a vida de uma pessoa. É o poder para a salvação. É poder para fazer você pensar nas coisas de cima, ao invés de pensar nas coisas de baixo. Que a nossa mente está programada, formatada, para pensar nas coisas de baixo, da terra, dos desejos humanos. Só o Evangelho consegue fazer com que a tua mente se desprenda das coisas de baixo e comece a pensar nas coisas que são de cima. Só o Evangelho. Então o Evangelho é poder para transformar um ser humano em alguém para Cristo, em alguém louco por Cristo, em alguém apaixonado por Cristo. O Evangelho é poder para transformar em alguém filho de Deus. Filho esse incompreendido, odiado, rejeitado por este mundo, mas aceito pelo reino de Deus. Grande tragédia é que a igreja, hoje em dia, eu não estou falando de todas, eu estou falando no geral, a igreja se tornou bem vista, aplaudida, aceita, ovacionada, elogiada pelo mundo que não conhece Jesus. Então a TV vai, a internet, vão os meios de comunicação e aplaudem a igreja. Esta não é a igreja de Cristo. Porque Jesus disse, vocês serão odiados por todas as nações. E não era só para os discípulos. Porque Paulo diz, o mundo não compreende vocês, e por isso odeia vocês. Quando você é aplaudido pelo mundo, em toda a sua existência, na sua vida, e em tudo o que você faz, você está longe de Cristo. Porque quando você vive para Jesus, o mundo te rejeita. Vós não sois do mundo, assim como eu do mundo não sou. Por isso o mundo vos odeia, porque me odiou a mim. Então, por isso, a igreja é sobrenatural. Ela não é deste mundo. A igreja vem de cima. A mensagem da igreja vem do alto, porque vem do Espírito. É revelada, não é construída com elaboração intelectual. É revelada. Se fosse construída com elaboração intelectual, o mundo amaria a igreja, porque se identificaria com a sua mensagem. Mas o mundo não pode se identificar com a nossa mensagem. A nossa mensagem é, nós vivemos para Cristo. Servimos a Cristo e seguimos a Cristo. E por isso não vivemos para nós mesmos. E Paulo diz, esta mensagem é loucura para os que perecem. É loucura. Porque eles não podem entender como uma pessoa pode viver para Cristo,
Como uma pessoa pode não viver para si mesmo? Como uma pessoa não se torna materialista? Como uma pessoa não se torna buscadora do dinheiro? Como uma pessoa não se torna vingativa? Como uma pessoa pode viver pensando num Deus poderoso e desejar esse Deus, e adorar esse Deus, e buscar esse Deus, e estar louco para sair daqui, para estar com esse Deus para todo sempre? O mundo não pode aceitar isso. Por isso, a mensagem da igreja é de cima, ela depende totalmente do Espírito. Então esta é uma mensagem para nós calibrarmos a nossa ideia da igreja, calibrarmos a pregação da igreja. A pregação da igreja é luz para os que estão nas trevas. Porém, não esqueçam de que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eu pergunto para a igreja esta noite: as obras dos homens deixaram de ser más? Os homens deixaram de amar as trevas de 2000 anos para cá? Eu penso que a iniquidade está se avolumando na sociedade. Porque a própria Bíblia também já nos disse: por causa da iniquidade crescer e se avolumar, o amor de muitos se esfriaria. A mensagem da igreja não é uma mensagem água com açúcar para, de alguma forma, agradar grupos X, Y ou Z. A mensagem da igreja é a mensagem do Evangelho, é a verdade, doa quem doer. A mensagem da igreja é a mensagem de salvação do homem do pecado. Cristo Jesus, a única esperança para a humanidade. Qualquer outra mensagem que fuja disso é a igreja desviada. Desviada do Evangelho. Mas nós falamos aquilo e tal, o outro que está lá, pegaram o resultado e não a fonte. E pelo resultado a gente cria qualquer religião. Qualquer religião se baseia no resultado, mas não na fonte. O Espiritismo trabalha as boas obras, resultado, mas não a fonte, libertação do pecado. O budismo trabalha resultados, ajuda humanitária, mas não a fonte. O homem viver para Deus, livre do seu pecado. Qualquer religião trabalha o resultado, só o Evangelho trabalha a fonte. Porque a essência do Evangelho é a fonte. O homem precisa ser liberto do seu pecado, e Cristo morreu na cruz para libertá-lo do pecado, para que ele não viva mais para si mesmo, mas viva única e exclusivamente para o seu Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se apaixone por esse Deus, ame este Deus de todo o coração, e este amor e esta paixão vai fazer cada vez mais você buscar a santidade, se libertando dos seus pecados, abandonando o mal e servindo o outro em amor. Mas precisa começar lá, na essência, senão não tem igreja. Esta é a mensagem desta noite para a igreja do Senhor Jesus. Eu espero que ela tenha sido compreendida e possa ser digerida. Eu ainda estou no processo de digestão desta mensagem. Devemos publicá-la na internet, os irmãos têm acesso, ouçam, e vamos digerir isso para a glória do Senhor Jesus. Fiquemos em pé.